possa falar diante dos acontecidos. Podemos, hoje, após os cacos, juntar todos e tentarmos descobrir, entre mortos e feridos, quantos estão dispostos a levantar essa bandeira. Nas mídias, explodiu fechado com Bolsonaro. Estou com Bolsonaro. Bolsonaro tem razão. Bolsonaro está certo. Moro traidor. E agora? O que nos resta? Temos futuro? Sim ou não? O ex-ministro Sérgio Moro poderia, de fato, ter saído como herói. Se saísse como ele entrou, calado. Tem aquele ditado que diz, quando se pergunta, você tem alguma coisa para falar? A pessoa responde, não. Entrei mudo e vou sair calado. Talvez se ele usasse isso e praticasse, poderia ter sido um dos grandes ícones e fantasmas para a reeleição do Bolsonaro. Poderia ser aquele que, seria uma pessoa que iria disputar pela sua popularidade, que já se esvairiu, porque ele jogou a sua biografia, na lata do lixo. Por vaidade, por soberba, mas, acima de tudo, por não ter medido as consequências de seus atos. Já o Bolsonaro, ele já é o presidente, já tem mais de 34 pedidos de impeachment, vai aumentar. Mas para que estamos gastando papel? Não vai adiantar nada, porque nenhum deles tem fundamento. Tem o que a mídia está trazendo a narrativa, mas o maior problema do impeachment se chama povo. Amanhã, por exemplo, está marcado uma grande caravana lá para Brasília. O negócio vai pegar fogo lá amanhã. Por quê? Essas alturas, todo mundo pensou que quando o Bolsonaro entrasse e demitisse o Moro, todo mundo ia ficar contra o Bolsonaro. Hoje, o que nós estamos vendo nas hashtags aí, fechado com o Bolsonaro, mostra que o Bolsonaro tem razão. O Moro jogou a sua biografia na lata do lixo. E todos os YouTube estão dizendo que ele é o Pinóquio, é o Judas. São as dezenas de apelidos que cabem todos nele, um por um. Por quê? Porque ele é, de fato, um traidor, infelizmente. Porque ele traiu a sua própria consciência. E a pior das traições é uma pessoa trair a sua própria existência. Pior de tudo, deu margem para que o Supremo tenha a munição que precisava de utilizar sua parcialidade nos processos do larápio, do cachaceiro, do pinguço do Lula. Até isso vão tirar dele.
O pior de tudo é que o Brasil vai sofrer, porque esse pinguço vai tentar, de todas as maneiras, se candidatar a presidente da República. Mas quem que vai votar no cachaceiro mentiroso, filho de Satanás? Né? Ninguém vai votar nele. Porque o Bolsonaro já está reeleito. Se o Supremo tentar levar à frente esse pedido que o Augusto Aras mandou, para apurar as falas do Sérgio Moro, pô, já está, não precisa nem, se fosse o Celso de Mello, tinha rasgado, jogado fora isso aí, não tinha nem recebido, dava indeferido. Por quê? Porque o próprio Sérgio Moro, em diversos canais de Roda Viva, Jovem Pan, Pânico, Globo News, G1 e tantos outros, ele sempre declarou que o presidente Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal, nunca pressionou ele, nunca ele tinha liberdade para trabalhar. Então, Celso de Mello, será que ele vai queimar a biografia dele para traçar uma narrativa mentirosa, quando está tudo aí revelado, as provas estão já mais do que nítidas, vistas, filmadas, sprints, né, que eles tiram, alegando que o Bolsonaro estava perseguindo ele, mais do que o Bolsonaro fez, o protegendo daquele americano do Intercept, né, o gringo, nome escroto do caramba, aquele gringo, o gringo, né, que o acusava de imparcialidade, com aquelas mensagens roubadas pelos hackers, Bolsonaro levando no estádio, apresentando ele, protegendo ele, e ele fala que o Bolsonaro não aceitava ele mais no ministério. Cada dia que passa, cada momento que ele dá uma entrevista, que ele dá uma declaração, ele só se complica. A mídia tradicional, a Rede Globo, Jornal Nacional, essa porcaria que tem por aí está defendendo ele porque é o que eles estão fazendo há mais de um ano, batendo no governo, dizendo que o governo está sem, não tem a maioria no Congresso. Para que a maioria no Congresso? Não já foi aprovada a reforma da Previdência, que era o principal? Agora já ia entrar a reforma tributária, o Pacto Federativo e o ajuste do funcionalismo, né? Tudo isso ia ser aprovado. Mas essa pandemia, né, que veio esse vírus chinês, acabou trazendo um respiro para a oposição, né? Pensando que através da recessão, que o Brasil vai entrar em recessão, já está em recessão, o PIB vai estar abaixo, 3, 4, 5% negativo. Mas daí? Não é culpa do presidente. As nossas reservas já estão sendo esgotadas para evitar que o dólar ele consuma, né? Evitar que a inflação retorne. O presidente do Banco Central está fazendo de tudo, junto com o do BNDES e da Caixa Econômica Federal, através de incentivos fiscais, empréstimos e tudo mais. Bolsonaro tem razão. E a gente? O que nós vamos fazer em meio a esse tiroteio? Temos futuro? Sim, não, eu acredito que sim. Acredito que de julho em diante, o Brasil vai começar a alavancar. O Moro já é passado. Vão traçar narrativas que o Moro é Moro 2022, mas quem é que vai votar numa pessoa que traiu o povo brasileiro? Declaração que ele deu com a sua própria boca, que eu estou preocupado com a minha biografia, não com o povo. Quem é que vai cair nessa narrativa? Ninguém. Pois bem, é desse jeito o negócio. E eu fico observando a palavra, né? A palavra de Deus que nos conforta, nos consola, nos dá o entendimento necessário para que a gente possa suportar.
Dias piores virão. A Bíblia, ela declara que quando se aproxima a vinda do Filho do Homem para resgatar a sua igreja, para arrebatá-la, a tendência é cada vez mais a humanidade ser perseguida, passar por lutas, por disseções, a mentira, a iniquidade, o pecado, a multiplicação, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de entendimento. Vai faltar tudo. Não é que está acontecendo? A única coisa que está faltando aí é Israel lá, né, cumprir uma das últimas profecias, dar-se nisso a paz entre os palestinos lá, né, os ismaelitas, com os descendentes de Isaac, a paz entre os dois irmãos, que nunca tiveram guerra. Na verdade, a profecia foi imputada em Ismael pelo próprio Deus, que Deus disse que quando Ismael foi dispensado, que Sara mandou que Abraão mandasse ele embora, Deus falou, não se preocupa não, que Deus vai abençoar muito. Agora, ele vai lutar contra tudo e contra todos, e todos contra ele. Não tirou Israel do meio. Então, você observa que lá no Oriente Médio, só vive tendo guerra lá entre Irã e Iraque, Líbia, esses países vão se matando, os muçulmanos. É um negócio impressionante. É a profecia que Deus traçou sobre o irmão legítimo, porém, da escrava egípcia, Agar, mas os dois são filhos de Abraão. É isso que a gente, às vezes, deixa passar em branco. O que está acontecendo no nosso mundo é que se cumpre, porque eu não sou judeu nato. A maioria da população do mundo não são judeus natos. Somos mesclados, mas uma boa parte, uma grande parte, são descendentes diretos de Ismael. São esses que vão se rebelar. Agora, os que são descendentes de Ismael, da sua descendência, da sua árvore genealógica, que se converteram a Cristo, são os zambuzeiros bravos, né? Que a Bíblia fala que Jesus Cristo, quando nós aceitamos a escolha dele, porque a Bíblia fala que, na verdade, não foi nós quem escolhemos a Jesus, mas é ele quem nos escolheu. Ele, quando nos escolheu e nós aceitamos essa escolha, o que aconteceu? Nós fomos, através da sua própria mão, ele enxertou nele como a videira verdadeira. E ele colocou vida em nós. Nós agora, pela palavra, fomos praticamente desligados dessa descendência de Ismael e assumimos uma nova descendência, ou seja, em Cristo como irmãos adotivos de Isaac, por intermédio de um dos descendentes legítimos, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio da descendência de Abraão, porque ele é um semita. Por isso que Isaac, ele é a promessa. Ismael, se Sara não tivesse a visão de ter alertado Abraão acerca do possível assassinato de Isaac por intermédio de Ismael, foi Sara que teve a visão. E também Sara teve outra visão de impedir que Abraão tivesse um outro filho com Agar. Aí seria uma desgraça por completo. Só com Ismael, olha a desgraça que está no mundo. Imagine se tivesse mais. E sabe que judeu, geralmente, um filho não é nada. Olha aí, Jacó. Teve 12 homens e uma mulher. Então, vocês observam que tudo isso que está acontecendo, transportando para o nosso país, para o Brasil, a Bíblia também, nós estamos inseridos dentro desse contexto. O que está acontecendo, essa traição ao homem que declara estar numa missão de Deus, o tempo todo sendo traído. E Bolsonaro, ele disse, quando lhe perguntaram
se ele ia continuar com Mandetta, não sei, mais ou menos. Ele disse que a minha caneta, no tempo certo, vai ser utilizada. Porque eu não tenho medo de usar a caneta. Ele falou, eu não tenho medo de usar a minha caneta. E disse que muitos ministros subiram a cabeça. Então, Moro, Mandetta foi um primeiro, porque caiu pela sua vaidade, que começou a confrontar a autoridade do presidente da República. A queda dele, não porque ele estava respondendo inquéritos, a queda dele foi por soberba e arrogância, porque ele começou a não aceitar a autoridade do presidente da República. Isso aí, quando a gente estuda princípio de liderança, a fidelidade, tá, em relação ao seu líder, ela é acima de qualquer suspeita. Você tem um líder, você tem que respeitar. Já o Sérgio Moro caiu pela sua soberba, porque ele achou que destruindo a reputação do presidente, como ele saiu dando tiro, né, ele marcou aquele pronunciamento com a imprensa, não tinha nem entregue ainda a carta de demissão ao presidente. Saiu dando tiro, falando pelos cotovelos. E a Bíblia fala que a língua, ela é um pequeno membro que tem que ser dominada, porque se ela não for dominada, ela incendeia um bosque gigantesco. O que o Sérgio Moro fez foi incendiou com a língua dele todo o seu futuro eleitorado. Aqueles que gostam dele, que tinha ele como uma referência, uma reserva de moralidade. Tudo isso foi por terra ontem, quando ele desrespeitou a autoridade do seu chefe supremo, que era o presidente da República. Passou por cima dele, não respeitou a autoridade. E olha que ele conhece muito bem o princípio de autoridade, porque ele era um juiz. Ele não poderia fazer o que ele fez tendo o conhecimento de princípios de liderança, que são princípios básicos. Tudo ele sabia. Mas, o que eu posso dizer? Quando Deus está na vida de uma pessoa, aquilo que estava orquestrado para destruir aquele que Deus levantou, tudo se volta contra a própria pessoa. Eu digo, a Bíblia fala que se as suas intenções contra o seu adversário não for justa, não tiver a aprovação de Deus, todo o mal que você deseja para o seu próximo, Deus, com a sua justiça e com a sua santidade, ele permite que ela se volte contra você. O desejo do ministro Sérgio Moro, ao tentar denegrir a imagem do presidente, do seu superior, ao tentar difamá-lo através de calúnias, acabou voltando contra ele. Olha o que está acontecendo nas mídias sociais. Todos aqueles que gostavam dele, hoje estão dizendo, puxa, que pena, eu tinha grande apreço por este homem, mas agora estou fechado com Bolsonaro. Estou fechado com Bolsonaro. Estou fechado com Bolsonaro. Estou fechado com Bolsonaro. E o que vai acontecer daqui para frente? Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todos que estão se levantando contra este homem, Jair Messias Bolsonaro, podem chorar, a esquerda é mecanismo. Eu fico preocupado também com alguns homens de Deus que ficam com medo do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Você está percebendo que é Deus que está lutando por ele? A Bíblia fala que nesta peleja você não tem que pelejar, porque se Deus o escolheu, o povo de Deus parece que ele é meia pataca, né? Meia bomba. Uma hora declara que Deus que botou Bolsonaro, outra hora declara que precisa de ajuda. Maldito homem que confia na sua força. Essa palavra, ela cai diretamente sobre o ex-ministro Sérgio Moro.
porque ele confiou na força do braço dele. A Bíblia fala, maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Ele confiou que ele tinha capacidade de denegrir a imagem de um homem honesto, né, que não é corrupto, um homem que o protegeu, que o deu proteção diante de tantos escândalos que tentaram denegrir a sua imagem. Bolsonaro sempre se protegeu ele. Então, quando ele sentiu que estava forte e aproveitando esse momento de fragilidade da economia, dessas perseguições que não cessam contra o presidente, ele acabou cometendo um erro, mas não foi ele que cometeu esse erro. Tá? Vocês que são cristãos, saibam que a permissão de Deus, talvez eu quero acreditar que o Moro, ele iria trazer um outro discurso, ia falar uma outra situação. Hoje ele está envergonhado. Ele está vendo a imagem dele se derreter. Talvez, quem sabe, eu não sei o que estava escrito naqueles papéis, quem sabe ali estava escrito um discurso que destruiria a reputação do presidente. Um discurso que ele sairia como herói. Quem sabe? Mas aí ele parava, olhava, pensava, ele estava completamente perdido. Sabe por quê que eu acredito? Porque Deus cegou e cauterizou a mente dele, os olhos, para que ele não pudesse ver, e liberou a língua dele. A língua dele acabou cometendo crimes sucessivos, aos quais ele vai responder. Porque o Celso de Mello, após na internet, aí tá vendo aí, já chegou, com certeza o Celso de Mello deve ter visto os vídeos dele fazendo as declarações que o Bolsonaro é honesto, que o Bolsonaro nunca interferiu na justiça, que o Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal, que o Bolsonaro nunca pediu para ele a utilizar do ministério para livrar a cara dos seus filhos. Ele falou com a sua própria boca no Roda Viva, no G1, aonde ele deu entrevista. Então está tudo gravado, filmado. Tudo aquilo que o Augusto Aras pediu para que o STF abrisse o inquérito, eu acho que isso vai ser uma vergonha para o Celso de Mello. Ele, depois de ver tudo isso, que ele conhece, alguém tem que alertar ele para ele não passar vergonha, para ele não manchar a sua biografia como o Moro manchou a dele. Celso de Mello, cuidado, você pode se arrebentar. Jogaram em cima de você, sabe por causa de que caiu sobre você o sorteio? Porque Deus pediu, Deus que determinou que você tenha a oportunidade de sair por cima. De que maneira? Decretando a inocência do presidente Jair Messias Bolsonaro. A inocência está nas suas mãos. Agora, se você quiser combater Deus, lutar contra Deus, invente uma narrativa para tentar incriminar um presidente que tem todas as provas. Antes da Dilma não tinha prova nenhuma do impeachment dela, era apenas o que estava sendo falado, deu a pedalada, só ficou na pedalada, e o TCU tinha provas. Já o Bolsonaro não. O que ele fez para ser incriminado? Agora o Moro vai ter que justificar, né? Contra a honra, contra o presidente, né? Tudo que ele falou, os levantes, vai ter que provar cada palavra ele vai ter que provar. E ele mesmo já deu a própria defesa do presidente Bolsonaro com as suas declarações, que o Bolsonaro nunca se levantou contra ele, nunca pediu para que ele investigasse, ou para que ele mudasse, ou para que ele facilitasse algum tipo de inquérito, tanto para ele quanto para os seus entes queridos. Então ele caiu em desgraça. Por quê? Porque se levantou contra uma pessoa que Deus colocou. Todos que se levantarem vão cair. Todos. Podem até morrer. Porque a Bíblia fala que Deus, minha é vingança. E Deus pode tirar o fôlego de vida de todos que se levantaram. Lembra como Cazuza morreu? Cazuza, ele pegou um cigarro de maconha, deu um trago
e olhou para o céu e falou: essa é para o Senhor, Jesus. Morreu seco, com AIDS, uma doença que consumiu ele até o último minuto da vida dele, gastou cada centavo que ele tinha para tentar a cura. Lembra de John Lennon? Também disse que eles seriam mais famosos do que Jesus Cristo. O que aconteceu com ele? Do nada uma pessoa chegou e meteu bala em cima dele. Lembra do presidente Lula? Recente? Que não há ninguém mais honesto do que eu, nem na terra nem no céu. Quer dizer que nem Deus é mais honesto que ele. Todas as pessoas que tentam buscar para si a glória acabam sendo reprovados por Deus. Nós somos defensores do criacionismo e acaba se arrebentando. Todos que se levantam para tentar tirar este homem do governo, do poder, vão cair. Será possível que vocês não estão vendo que Deus está a favor deste homem? Vocês têm oportunidade, todos os deputados, senadores, o STF, de mudar, de dar uma guinada, uma azimuth, sair da contra-azimuth e ir para o azimuth correto, e buscar as referências. A referência, quem Deus foi Deus. Deus que deu para Bolsonaro. Portanto, vocês têm a oportunidade de mudar, dar uma guinada, dar completamente as atitudes, porque esta peleja não é do Bolsonaro, é de Deus. E Deus vai destruir todos os inimigos dele, todos, sem exceção. Podem destruir através da reputação, das finanças, ou Deus pode simplesmente tirar o fôlego de vida, como tem feito durante toda a existência da humanidade. Lembra-se de que Deus fez na Arca de Noé? Protegeu apenas Noé, a mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras e uma espécie de cada animal, um casal. O restante, Deus traçou, abriu as comportas do céu, derramou água durante 40 dias e 40 noites e todo mundo morreu. Como é que você vai brincar com um Deus desse? Lembra quando Ezequias estava cercado pelos assírios também? Está na Bíblia. 185 mil soldados. Era impossível Israel se livrar das mãos dos assírios, mas Deus enviou somente um anjo naquele dia, naquela noite, e todos foram eliminados. Não brinque com esse Deus. Não brinque com esse Deus. Lembra de Faraó, que eu preguei um dia desse aqui? Faraó cercando Israel. Quando Israel atravessou o mar, Deus derrubou as muralhas que estava segurando das águas e todo o exército de Faraó foi fulminado. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus colocou Bolsonaro lá. Está na hora de vocês, congressistas, de vocês, deputados, senadores e ministros, prestarem atenção. Deixa o homem governar. Deixa o homem trabalhar. Porque quem levantou ele foi Deus. Quem duvidar, vai em frente. Levante o seu exército. Porque Deus só precisa de um anjo para destruir 185 mil. Algumas bolas de fogo para destruir uma cidade inteira. Ou abrir a comporta do céu e destruir toda a raça humana. Oxalá queira Deus que não faça isso. Porque nós precisamos ser arrebatados. Mas se não formos, e se ficarmos? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Por isso que eu fico olhando crentes brigando, usando a força do braço, e ao mesmo tempo acreditando que Deus levantou e depois quer usar a força do braço. Então, se você acredita que Deus botou Bolsonaro, você precisa deixar na mão de Deus. Se Bolsonaro não foi Deus que levantou, ele já deveria ter caído há muito tempo, porque a Rede Globo está bombardeando esse homem. Deus está nos dando um momento de refrigério. E Bolsonaro, ele é a arma humana que Deus colocou para acudir a nação brasileira. Eu vou repetir. Deus é a arma que Deus usa Bolsonaro como ele é a arma que Deus está usando no nosso país. A arma é Bolsonaro. Quem foi que
trouxe e levantou esta arma? Foi Deus? Eu ainda falo. Lembra do Reino do Norte? Da Babilônia? Quem era a Babilônia? Sem expressão nenhuma. Um reino sem expressão, sem nenhum tipo de poder bélico. Quem tinha o poder bélico naquele período, no ano 600, 500, no ano 700, no ano 720, mais ou menos, eram os assírios e os egípcios. Eles eram os exércitos poderosos. Belicamente, não tinha nem confronto entre as duas nações, porque eles se respeitavam. Tanto os assírios quanto os egípcios, havia um respeito entre eles, porque eles se reconheciam como grandes potências. Porém, o que aconteceu? Deus vai e levanta uma terceira via, fraca, inexpressível. Tinha um exército, mas um exército que não oferecia nenhum tipo de ameaça aos exércitos assírios e egípcios. Mas ele levantou por um propósito. Qual era o propósito do rei Nabucodonosor da Babilônia? Destruir o seu próprio povo. Abater a soberba do seu próprio povo. Abater Israel. Porque a Síria, no ano 722, ou 21, 22, já tinha arrasado com o Reino do Norte. Israel já tinha sido dissipado. Samaria já não existia mais. Os assírios tinham destruído o Reino do Norte. E Deus não ia permitir que os assírios marchassem rumo ao Reino do Sul para dissipar, porque eles não tinham misericórdia, eles matavam todos. Fugiu muitos de lá, com certeza, porque eles descobriram, quando o Reino do Norte descobriu que os assírios estavam em direção de colisão contra eles, o que eles fizeram? Muitos fugiram com medo de morrerem. E os que ficaram, todos foram destruídos. Por quê? Porque era uma nação soberba, que não adorava Deus, que tinha deuses estranhos, não reverenciaram ao Senhor, caíram na espada dos assírios. E agora Deus precisava dar uma lição no Reino do Sul, porque eles, em vez de ficarem tristes com a desgraça dos seus irmãos no Reino do Norte, eles gostaram que eles foram todos massacrados. Deus agora levanta o Reino do Norte, a Babilônia. E a Babilônia, ela vai em direção aos assírios e os destroem, os dissipam com toda a veemência, cumprindo a ordem de quem? Ordem de Deus. Depois eles caminham em direção aos egípcios e naquela batalha, aquela guerra, o que acontece? Eles também destroem o reino dos egípcios, ou seja, ele acaba com os dois maiores países da época, bélicos, em exércitos poderosos, e agora o que eles fazem? De passagem, né? Eles cumprem o que Deus havia falado, conforme o profeta Isaías e Jeremias, que o castigo está vindo do norte. Agora chega quem? Nabucodonosor em direção ao reino do sul. Covardemente eles entregaram e se renderam na primeira leva, no ano 605 a.C. Aí eles foram embora, levaram nessa primeira leva, levaram os 4 homens mais conhecidos da Bíblia que nós conhecemos, Daniel, um dos homens mais sábios, Sadraque, Mesaque, Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias, seus nomes judeus, mas muda. A Babilônia tinha essa mania, quando prendiam, subjugavam, eles mudavam os nomes das pessoas que interessavam a eles. Daniel não era mais Daniel, né? Azarias também não era mais. Então foram mudando. Agora o que acontece? Eles voltam para a Babilônia e cobram impostos ao Reino do Sul. Deus está de olho em tudo isso. Quem mandou? Quem mandou foi Deus. Deus que mandou. Não foi do coração da Nabucodonosor, desejou ir lá invadir, não. Não tinha condição talvez nem de combater o Reino do Sul antes, mas depois que Deus o fortaleceu, destrói os assírios, destrói os egípcios, e agora dá uma passadinha em Judá, prende e leva alguns escravos, entre eles esses 4 que eu falei, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e vai. Aí, de repente, Judá cisma de não querer mais pagar. Tu acha que foi Judá que não quis?
Foi Deus que endureceu mais uma vez o coração do Reino do Sul. Aí a Babilônia de novo volta lá outra vez para saber o que está acontecendo. Ué, vocês foram subjugados, vocês não lhes destruímos porque vocês iriam nos pagar impostos, pararam de pagar, voltaram lá outra vez, no ano 597 a.C. Lembra-se que no 605 a.C., eles foram lá. No ano 597, voltou de novo lá. Aí retornou para a Babilônia. Mais uma vez, os teimosos pararam de pagar. Não, pararam não. Deus endurece o coração deles. Porque o propósito de Deus era para se cumprir algo que eles estavam em dívidas. Conforme diz o livro de Daniel, aquelas 70 semanas, né? 70 anos que aponta para o tempo quando a criação dos reis, na época de Samuel, quando o povo não quis mais que a teocracia, que Deus reinasse sobre eles, eles escolheram um rei e Deus deu um rei a eles, deu Saul. Do reinado de Saul até aquele momento, havia passado 70 anos aproximadamente, podemos dizer assim, né? Pelos cálculos de tempo de descanso. Então, vemos dessa maneira. A terra deixou de descansar. E Deus falou assim, não, eles vão ficar 70 anos cativos na Babilônia. Enquanto isso, a terra irá cumprir o descanso necessário que o rei, que todo o Israel assim não deixou. Não, tudo isso é profecia. Tudo está na palavra de Deus. Aí, quando é no ano 586, Nabucodonosor volta, aí a destruição é completa. Deus chega lá e destrói a nação. Queima o templo, derruba o templo, leva os utensílios do templo, mata muita gente, incendeia. Foi terrível esse período. Queimou todos os pergaminhos que eles viam pela frente, a história do povo judeu, a história de Israel, a história dos hebreus. Foi coisa terrível que aconteceu. Foi choros de ranger de dente naquele dia. Quem foi que mandou isso acontecer? Foi Deus. Mas vem cá, o que Deus falou depois? Deus, depois de anos, se passou os 70 anos, o que aconteceu? Deus usou um ímpio, Ciro, o ungido de Deus, para que, no período que completasse os 70 anos, o povo fosse liberto e retornasse para a sua terra. Nesse período, desse retorno, Neemias, aí já outra pregação, mas podíamos dar uma pincelada, Neemias, ele estava reconstruindo os muros, somente os muros. Tá? Reconstruiu os muros, enquanto isso o povo estava voltando. Esdras, depois que o templo com Zorobabel foi reconstruído, um templo pequeno que o povo reclamou, inferior ao templo de Salomão, mas foi o templo que Deus deu e a condições que ele tinha. E você sabe quem foi que bancou a reconstrução do reino, principalmente de Judá, Jerusalém? Foi o Ciro. Todo o dinheiro que os babilônicos, quando eles eram absolutos, eles reinavam e roubavam de Judá, Ciro devolveu tudo. Deus fez com que eles pagassem as construções. Já começou quando Neemias não tinha condições, chorou lá, aquela cara dele que mudou, o rei perguntou o que ele tinha. Ele, como posso ser feito simples? Se a minha cidade está com tudo queimado, vai lá então na sua cidade. Ele vai, daqui a pouco ficou lá, pediu para construir, levou material, foi dado material. O rei ainda falou assim, aqueles que não vão, ajudem quem vão, pague, leve material, dê dinheiro. Então Deus, ele foi devolvendo. Irmãos, isso é tudo profecia, está na Bíblia. O que está acontecendo com o nosso país não foge desse contexto. Nós estamos inseridos também dentro desse contexto. Ou seja, o que está acontecendo no nosso país? Deus levantou este homem para nos dar um momento de refrigério. Mas você pensa que é fácil? Olha aí, até Deus chegar em Judá, né, teve que destruir um reino dos assírios, depois teve que destruir um reino dos egípcios. Então, Deus está destruindo com Bolsonaro, usando Bolsonaro, para destruir esses reinos, esses impérios que se levantaram, essas torres de marfim, que se levantaram, que a mídia está caindo, o legislativo está caindo,
E o judiciário também está caindo. Todos esses 3 inimigos de Deus, que é nossos inimigos do povo de Deus, que tentam nos maltratar, está caindo, todos vão cair. Judiciário vai cair também o Congresso e vai cair esse mecanismo, esse sistema que se organizou para tentar destruir a nossa nação. Não tem negócio de... Ainda não vai acontecer aquilo que se fala. Tem pessoas que estão antecipando os fatos sem conhecer o que a palavra de Deus diz. Calma, tudo vai acontecer. Vai haver, o anticristo vai se levantar, mas antes vai haver o trabalho para a organização das nações, vai se levantar um líder espiritual, um líder político, vai se levantar, mas calma, isso não aconteceu ainda. Nós não podemos viver o tempo inteiro preocupado com aquilo que vai acontecer, mas quem conhece as profecias, como nós conhecemos, nós sabemos que está se cumprindo. Mas fique preocupado não, fique tranquilo, tá? Porque o anticristo é todos aqueles que são anti-Jesus Cristo, que não gostam de Cristo. Todos os ateus que dizem que Jesus não existe são anticristos. Todos aqueles que são pagãos, são ímpios, que não têm nenhuma reverência a Cristo, são anticristo. Todos são anticristo. Cadê o outro? Onde que se levantou? Todos são anticristo. Todos que detestam o cristianismo são anticristos. Agora, o da profecia, o que Jesus falou, o iníquo, aquele que vai se levantar, o imundo, o maldito, o amaldiçoado, esse ainda está no forno, tá? Esse ainda está sendo preparado. Não te preocupa, não. Já já ele vai se levantar, mas ainda tem tempo. Então, se você acredita que Deus levantou este homem, como Ciro, glorifica a Deus. Não precisa dizer que usar as armas carnais. Nossas armas são espirituais, poderosas em Deus. Deus que está nessa peleja. Todos vão cair. Todos vão ser devidamente castigados pelo homem? Não, por Deus. Deus vai usar. E já está usando. Você lembra o que o presidente dos Estados Unidos mandou um aviso para o Brasil, tá? Para eles que estão fazendo de conta que não estão ouvindo, Trump falou: Bolsonaro, não mexam com ele. Não tentem tirar ele do poder. Está tuitado, tá? Eu não tenho aqui, mas está tuitado. Ele mandou uma mensagem para o Brasil. Ele foi eleito legitimamente. Apresente primeiro, de fato, algo que foi criminoso. Mas Bolsonaro é muito honesto para estar envolvido em crime. Deus levantou o homem certo. Na hora certa, no momento certo. Essa coisinha vai passar. E nós vamos vencer. Tá? Fique tranquilo. Deixa aí o Moro, coitado. Uma pena. Vamos orar por ele, para Deus ter misericórdia dele, porque ele se levantou contra Deus. Vou pedir agora, vou interceder para que Deus tenha misericórdia. Mas ele tocou no ungido de Deus. A Bíblia fala: ai daquele que toca no meu ungido. Ai daquele que toca naquele que eu levantei. E agora, como é que fica? Não é verdade? Esse é o problema. A gente não pode fazer nada para interferir no que Deus vai fazer com o Sérgio Moro. Porque ele mexeu naquele que Deus escolheu. Todos que estão mexendo com o Bolsonaro estão tudo caindo por terra. Tá? Tudo caindo por terra. Ou vão ficar doentes, ou vão sumir, desaparecer. Cuidado, porque Deus, ele faz desse jeito. A Bíblia está repleta de avisos que Deus dá àqueles que se atrevem a entrar no caminho dele. Deus é uma patrola, ele vai passando por cima, ele não pede licença, não. Tá? O inimigo, ele não pede licença. Ele dá tantas oportunidades para os inimigos se arrependerem. Lembra o que Deus fez, para finalizar, com a cidade de Nínive? Deus levantou Jonas para ir lá, para avisar, para que eles se arrependam, porque eles iam ser destruídos. Centenas de milhares
de ninivitas. E Jonas, conhecendo ele, se negou. Não queria, foi para o outro lado, foi para Tarsis, foi para o lado oposto. O que Deus fez? Trouxe ele de volta. Você vai lá pregar a minha palavra. Tem gente que fala assim, que Deus não me obriga a pregar. Vai nessa. Quando o projeto é de Deus e você está incluído nele, Deus nem que você vai sem as pernas e sem os braços, mas você vai ser levado até lá para pregar a palavra de Deus. Eu me refiro, é a única situação em que Deus mostra que o homem não tem escolha. Lembra de Ananias? Não vou orar não, porque esse Saulo aí é um perseguidor, vai matar todo mundo. Ele tem matado muita gente lá em Jerusalém, tem prendido todo mundo. Deus falou, vai porque ele é para mim um vaso escolhido. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, existem exemplos na Bíblia em que Deus faz com que o ser humano, o homem, aquele que Deus escolheu, seja o responsável para cumprir. Então, quando Jonas chegou lá, cumpriu, o povo foi, o rei recebeu a palavra de bom grado, fez um jejum, consagrou a vida de todo o seu reino, e Deus cessou a sua ira e não eliminou toda a nação. Mas depois de alguns anos, Deus fulminou aquela cidade com todo mundo. Mas naquele momento, Deus queria perdoar. Deus está nos dando a oportunidade de sermos um ajudador, um colaborador deste homem, Jair Messias Bolsonaro. Todos que se levantarem, vão se levantar contra Deus, tá? Fica na paz, que Deus abençoe. A palavra é essa. Vamos orar, pedir a Deus para que Deus mude o coração lá do senhor Sérgio Moro, nosso ex-ministro da Justiça. Fez grandes coisas quando era juiz, mas acabou se perdendo. Deixou demais ela, né? A vaidade é o pecado mais saboroso de Satanás. A pessoa que fica vaidoso, ela acaba cometendo falhas e erros e transgressões. É a vaidade. É o pecado mortal, tá? É mortal. A pessoa fica muito vaidoso, muito cheio de si. Ele deu uma entrevista como se ele fosse o presidente e o outro não fosse nada. Então, a Bíblia fala que quem é humilhado é exaltado. E quem é exaltado será humilhado. Então, Deus abate os soberbos, mas dá alegria e fortalece os fracos, aqueles que são dependentes de Deus. O Bolsonaro tem dito, se vocês não me ajudarem, eu não tenho força. Por que ele está clamando ao povo? Porque o povo já foi tocado por Deus. Se você é povo de Deus, se você é povo, mas mesmo sendo de Deus, mas você tem o espírito de uma pessoa que quer que as coisas vão para frente, que tenha resultado, atenda esse pedido do presidente, porque ele não é meu presidente, ele não é presidente dos evangélicos, não é dos católicos, ele é presidente do Brasil, da República Federativa do Brasil, de todo o Brasil, do norte, do Oiapoque ao Chuí, do sul até lá em cima, no Alto Amazonas. Ele é presidente de todo mundo. Nem todos o querem como presidente, mas assim mesmo, nem todo mundo quer Deus como seu Deus. Então Deus é desse jeito. Deus levanta uma pessoa que nem todo mundo quer, mas que governará sobre todo mundo e ponto final. Quem decide é Deus, não brinca com Deus, porque Deus não é de brincadeira, tá? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que come plantar, ele vai colher. O Moro plantou ontem uma semente maligna. Ele está colhendo já. Em velocidade tremenda, ele está colhendo os frutos da sua transgressão. Transgrediu contra Deus, tá? Que Deus possa confortar o nosso coração nesta noite, amém? Amanhã nós vamos estar fazendo a nossa escola dominical. Em nome de Jesus, às 9 horas. Seu Deus e Pai, te agradecemos. Te peço oração, te peço, Pai, que toda a igreja que está orando se dirija ao nosso presidente, principalmente, para que ele possa não ter nenhuma dúvida de que a missão foi dada foi por ti. E o Senhor vai guardá-lo até o último dia do seu mandato. Porque Saul, mesmo o Senhor tirando a sua presença dele, o Senhor não tirou o reinado dele de imediato. Ele reinou mesmo sem a sua presença. E a Bíblia nos declara que ele só deixou o seu reinado quando ele cometeu suicídio, se matando com medo de cair nas mãos dos inimigos. E a coroa cai nas mãos daquele que o Senhor havia escolhido como substituto, Davi, rei Davi, que ele, quando declara, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Mesmo ele sabendo, conhecendo
já alertado que o Senhor já não tinha mais, já não estava mais com ele, mas o Senhor ungiu-lhe rei. Então, a unção de rei estava sobre ele. E o Senhor respeita, porque o Senhor é aquele que unge as autoridades. Então, o Senhor tinha dado autoridade a Saul e ele foi até o final. Infelizmente, não se arrependeu. Cometeu um suicídio e a Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Mas, Pai, mas aí está o Bolsonaro, precisando da tua força, precisando do teu poder, precisando da tua graça, precisando, Pai, que o Senhor o fortaleça. Ele, toda a sua casa, toda a sua família, abençoe o nosso presidente, abençoe as nossas autoridades, abre os olhos de todos, toca o coração. Também te entrego Israel nas tuas mãos, o Senhor guarda aquele país. Pai, mas também te entrego o ex-ministro Sérgio Moro, que ele venha a reconhecer que ele falhou, que ele cometeu erros, que ele possa, através disso, ter uma oportunidade de pedir perdão, desculpa pelo que ele fez com o nosso presidente, para que ele possa também alcançar a tua misericórdia e o teu perdão. Pai, a nossa oração nesta noite, abençoa a nossa casa, nossa família e toda a igreja na tua terra, na face dela. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus.